Sra. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, deixem-me primeiro que eu cumprimento não todos os presentes, vi o Sr. Deputado aí algures, embaixadores, o Sr. Secretário Executivo da CPLP, representantes de universidades, mas eu queria fazer alguns cumprimentos especiais. O primeiro, ao Sr. Embaixador do Luxemburgo, porque é simbólica a sua presença aqui. Não só pelas ligações linguísticas, humanas, sociais existentes entre os dois países, mas porque tem sido um grande amigo de Portugal, dos portugueses e da língua portuguesa. O Sr. Secretário Executivo da CPLP, porque é uma realidade política essencial no quadro da lusofonia. E depois, naturalmente, que me permitam, sem desprimor para todos os demais, que saúde a sua antecessora, que aqui está, e que esteve intimamente ligada. Eu há pouco disse-lhe que era um pouco a mãe deste projeto, mas ela imediatamente comentou com o espírito acutilante que lhe conhecemos que os projetos depois têm mãe, têm tios, têm primos, têm familiares de toda a natureza. Mas isso é que é bom. Essa capacidade de transformarmos a família nuclear em Portugal em família ampla. É uma das riquezas do mundo da lusofonia. Dito isto, Sra. Presidente, cumprimento-a por esta cerimónia, pela concretização do projeto nascido do tempo da sua antecessora e por ter conseguido ter o eco para uma obra tão importante como esta e que certamente merece o eco ainda acrescido no futuro mais próximo. Adiante direi como acompanho solidariamente a posição do Instituto a que presido. Estamos em tempos um pouco difíceis, mas em tempos difíceis há que fazer opções, há que fazer escolhas, e uma escolha óbvia, faz parte da natureza das coisas, é naturalmente proteger, apoiar e proporcionar meios a este Instituto. Parece-me que é evidente. Seria a negação da Portugalidade, por razões conjunturais, de uma crise de 1 ano, 2 anos, 3 anos, esquecer, já não digo uma história de séculos, mas um futuro de muitos mais séculos. Depois queria cumprimentar o coordenador de uma equipa notável, o Sr. Professor Luís Antero Reto, que tem a felicidade de estar à frente deste projeto e de estar à frente também de uma instituição que é uma das minhas invejas, porque na Universidade de Lisboa, estou ali mesmo ao lado, nunca perdoarei aos meus colegas da Universidade de Lisboa o não terem percebido a importância da integração do ISCTE. Foi um erro histórico, mas foi uma felicidade para o ISCTE, que ficou com um estatuto singular de Instituto Universitário, que é praticamente o único no panorama universitário português. Foi um azar para nós, mas foi uma sorte para o ISCTE. Bom, queria cumprimentar a equipa, os colegas José Paulo Esperança, Mohamed Azim Hulsen, da Escola de Gestão, e Fernando Luís Machado e António Firmino da Costa, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia da Escola de Sociologia e Políticas Públicas, que realmente fizeram uma obra verdadeiramente excepcional. E é excepcional porquê? Porque, como adiante voltarei a dizer, é uma obra precursora. Não havia. Era preciso fazer, todos estávamos de acordo sobre a prioridade da língua portuguesa. Cada um de nós depois terá opiniões diversas sobre a obra. Era possível juntar isto e editar aquilo e tal, mas o que é facto é que não tinha existido uma obra até este momento. Quando eu soube a parcimónia de meios com que foi elaborada, fiquei chocado. Eu que estou habituado à parcimónia da vida universitária e sabemos como cada euro é chorado pelos professores e pelos investigadores até à exaustão. Eu não vos digo, para não se chocarem mais, e isso não ser aproveitado contra o Instituto, porque sabe-se sempre tudo nos departamentos financeiros, mas o que é facto é que com muito poucos meios foi possível realizar esta obra. Ainda não há muito tempo, um outro colega, José Manuel Sobral, num estudozinho editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a identidade nacional, dava conta de 2 inquéritos aos portugueses, um de 2013 e outro de 2008, ambos internacionais, e inquéritos que perguntavam aos portugueses porque é que se entendiam, porque é que se consideravam portugueses, o que é que entendiam ser identificador de Portugal. E embora em planos diferentes, e com respostas não idênticas,
qual era o fator mais importante? A língua portuguesa. A língua portuguesa. Depois, ao lado da língua portuguesa, nós encontrávamos outros fatores. Encontrávamos o território, o nascer ou não em Portugal e a ligação ao território, mesmo da parte dos longínquos, ausentes do território. A história, naturalmente, ligada mais ou menos à cultura, a pertença cidadã ao Estado-nação, o serem cidadãos, e de um Estado-nação terem a noção exata da raridade disso, ser uma nação que corresponde política e juridicamente a um Estado há tanto tempo, e depois, naturalmente, sobretudo no de 2008, encontramos a identificação de uma série de personalidades, com acento tónico no desporto, e depois na cultura, quand même, apesar de tudo, artes, letras, ciência e tecnologia. E depois o fator da inclusão nacional. É dizer, como é bom ser português e a capacidade que tem Portugal de integrar quem vem de outras paragens e cá fica a viver. Mas a língua em primeiro lugar. O que quer dizer que nós estamos perante um valor sem preço. Quando falamos no título potencial económico da língua portuguesa, não estamos a dizer que ela tem um valor, porque o seu valor é incomensurável. Estamos a falar naquilo que podemos calcular, que é uma pequena parte do valor da língua portuguesa. E esse valor, que não tem preço, é um valor para Portugal e para a sua afirmação na lusofonia, na Europa e no mundo. E se formos olhar para o livro, para a parte final do livro, em que se vai perguntar àqueles que não são portugueses, mas aprendem português e contactam com a língua e cultura portuguesa, como é que veem essa língua? O que é que ganharam com a língua portuguesa? Nós encontramos, curiosamente, a outra face da realidade dos inquéritos de 2003 e 2008. Porque aqui nós encontramos, na parte segunda, sobre o valor para o utilizador, uso e percepção dos utilizadores da língua, que para eles o mais importante é, por um lado, a vantagem espiritual e material que retiram da aprendizagem da língua. Por outro lado, é a abertura a outros mundos, nomeadamente o mundo lusófono. O acesso a pessoas e a atividades. A identificação de personalidades, que algumas coincidem com as personalidades que os portugueses identificam como sendo o melhor que há de Portugal. Novamente, no desporto, na política, no negócio, mas também na literatura. É o caso de Fernando Pessoa e do José Saramago. E é muito curioso ver que esses que chegam pela mão do Instituto Camões, nomeadamente, à utilização da língua portuguesa, acabam por ter uma visão conjugada com a visão que os portugueses têm de Portugal e do papel fundamental da sua língua. Bom, mas a primeira parte do trabalho é a parte que tem mais diretamente a ver com o título, com o epígrafe, potencial económico da língua portuguesa. E aí, sucessivamente, temos qual é o valor agregado da língua portuguesa, qual é a posição relativa e o peso no PIB, quais são os efeitos de rede nas transações com o exterior, o português no contexto das línguas mundiais, os efeitos de rede e valor económico da língua, as indústrias culturais e criativas em percentagem no PIB, o comércio externo e o investimento, nomeadamente o investimento direto estrangeiro, fluxos migratórios e turismo. E, como verão, quando era, temos, no fundo, umas conclusões que confirmam as intuições genéricas que cada um de nós tem. Falamos de 250 milhões de falantes, 3,7% da população mundial, 4% da riqueza total, 7,25% da superfície continental da Terra. E depois, conforme os critérios, entre a quarta e a sétima língua mundial, só passada na Europa pelo espanhol. E depois, com algumas línguas como o mandarim, o hindi e o bengali, como línguas cimeiras, mas temos de convir que de acesso um pouco mais complexo do que o próprio português.
que nem sempre é de acesso fácil. Também aqui é tratada a interação entre a língua portuguesa e as outras línguas latinas e, sobretudo, a língua portuguesa e o castelhano, normalmente abreviadamente referido por espanhol. Bom, e é inevitavelmente destacado o papel do Instituto Camões. Um apontamento curioso da obra é um apontamento muito atual sobre o efeito nas redes sociais, que é um efeito a aprofundar e a estimular. Quando se vai calcular qual é realmente o valor económico da língua, o valor avançado é 17%. 2% acima do espanhol e menciona-se com relevo a aposta nas indústrias culturais e criativas, com o turismo à cabeça. Também se fala no comércio externo, como língua essencial e a subir de influência na Ásia, na África lusófona, obviamente, nas ligações com a América do Sul em geral. Quanto à imigração, 50% é lusófona, o que não é irrelevante do ponto de vista do papel da língua. E além disso, em termos de emigração, também há um crescimento progressivo da percentagem. O turismo, o aumento do turismo lusófono e para a lusofonia, uma realidade que, como sabem, conheceu uma paragem inevitável na sequência do processo descolonizador. Temos, portanto, um processo muito rápido e promissor se não houver erros e se houver estímulos. Qual é o meu juízo global da obra? A obra lê-se num folgo. Há obras que não se podem ler de seguida, a não ser pós-noctivas, impenitentes, e então isso. É dramático, porque depois não dá para adormecer, é tão interessante que não tem efeito adormecedor. Mas esta lê-se de um só folgo. Tem, como disse, um caráter precursor, é uma obra arrojada, arriscada, fazer cálculos desses. Nós sabemos como é, pelo que temos visto de previsões que se verificam e não verificam, mas aqui não é propriamente o caso. É uma obra séria, é uma obra diversificada e é, sobretudo, uma base nuclear de um debate amplo e de uma decisão política. Tem uma visão transversal, é feita por académicos, mas não é uma obra académica. Qualquer leitor não académico acede facilmente a esta obra. Só como disse a senhora Presidente, isto não é o fim de um processo, é o começo de um processo. E o que é que significa ser um começo de um processo? Eu tenho algumas ideias que vos vou dizer quais são. Algumas ideias ligam-se diretamente com o desenvolvimento desta obra. É preciso ouvir o que é que brasileiros e o Brasil pensam deste mesmo tema. Com os recursos que têm, é preciso que nasça uma obra semelhante feita no Brasil. É preciso que nasça uma obra semelhante feita nos países irmãos da lusofonia africana. A começar, naturalmente, dos de maior envergadura. E que nasça uma obra semelhante feita em Angola, e feita em Moçambique, e feita em Cabo Verde. Porque vem completar. Há dados que ficam incompletos sem essa perspectiva. Depois, é preciso, segunda pista de desenvolvimento, é preciso olhar para setor privado e setor social. É preciso juntar uma meia dúzia de empresas que dê a sua perspectiva. E o setor social que está a subir, das ONGs e outras realidades similares, IPSS, que dê a sua perspectiva. Qual é a importância da língua para a vida do setor social? Qual é a perspectiva da língua, da ótica de quem está no terreno a fazer negócios, a desenvolver investimentos, a ter atividade produtiva? Pode ser a mesma equipa a fazer isso. E deve ser a mesma equipa em ligação com novos dados e em ligação com outros especialistas. Esta é uma primeira via, digamos, mais obviamente ligada à obra. Mas depois há uma segunda via, que ainda tem a ver com a obra. É decompor isto por setores. É possível pegar em setores e depois decompor.
Isso há um segundo momento. Dentro do económico, o quê? Dentro do social, o quê? Dentro do cultural, o quê? Como? Por exemplo, meios de comunicação social merecem um tratamento à parte. Universidades, escolas, educação em geral, um tratamento à parte. E provavelmente por graus de ensino. Mas agora esqueçamos o que ainda é uma decorrência da obra. Porque é uma pena que esta equipa, que é muito à portuguesa o que acontece, é que se lança uma obra precursora e depois a equipa dissolve-se, cada qual vai fazer coisas diferentes, e só se reencontra de uns anos para sessões evocativas, tipo Amigos de Alex, para evocar a obra que saiu, que é muito interessante, mas é muito pouco operacional, e perdeu-se a dinâmica. Perdeu-se a importância do tema e perdeu-se a dinâmica do trabalho do grupo. Bom, mas depois é preciso mais do que isso. É preciso que este livro seja levado às escolas. Os autores do livro, que são vários, graças a Deus, devem, num programa organizado, ou com o apoio do Instituto Camões, ir a debates, mas não é só nas universidades, aí é óbvio. A começar nas escolas de Economia, e de Finanças, e de Direito, e de Ciências Sociais. Bom, mas, sobretudo, mais cedo, no básico e no secundário, para que se perceba aí a importância daquilo que é tratado. Não é possível ir a todas, mas é fazer experiências piloto. Eu penso que as próprias escolas vão querer promover, vão estar interessadas. E é uma forma de manter o tema candente. Em boa hora, a RTP há que reconhecer isso. E há pouco estava aí um responsável da RTP, mas que apareceu e desapareceu, ao ritmo alucinante a que as coisas se passam naquela casa. Não, está ali. Está, continua. Não está ali. Não. Desta vez veio para ficar. E já veio para ficar há muitos anos. Daquilo que me recordo, com saudades. Mas o que é facto é que, em boa hora, houve um debate. Mas tem que ser o primeiro debate. Os órgãos de comunicação social a começarem, eu vou tentar, obviamente, influenciar aquilo que posso influenciar. Bom, que a começar nos audiovisuais, não larguem o tema, não larguem o livro, o mantenham vivos, mas mantenham vivo não apenas nos debates mais qualificados do ponto de vista intelectual, como foi aquele que eu pude assistir, mas mesmo nos programas teoricamente mais populistas, de manhã, ao começo da tarde, para estratos diferentes, que têm de perceber. Têm de perceber, não podem ser só os intelectuais a que praticamente todos os que aqui estamos presentes pertencemos. Não, tem que ser os outros, que por acaso são a maioria esmagadora dos portugueses, têm de perceber a importância deste tema e deste livro. E depois, não sei se o Instituto Camões não devia abalançar-se. Na sequência do colocar na ordem do dia este tema, no segundo semestre das escolas, e, portanto, no próximo ano, em 2013, a fazer um grande encontro sobre o valor económico da língua portuguesa. Eu sei que estes encontros são mais para, normalmente, exibição dos responsáveis políticos e económicos e, portanto, para uma oportunidade mediática. Mas também é útil isso. Se a oportunidade mediática servir para manter em agenda o tema, ele não pode deixar de estar em agenda. Tem que ser retomado das suas várias facetas. Penso que isso é fundamental. Porquê? E aqui regressa àquilo que queria dizer no início. A minha preocupação e o meu desvelo em relação ao Instituto Camões, razão porque aceito logo os convites para vir cá, abreviando um júri onde me encontrava, com o que o candidato beneficiou. Porque havia quem quisesse dar uma nota, outra nota e outra nota, e ele ficou com a nota intermédia, sem dúvidas, e não com uma nota que pudesse ser, que aliás não merecia, que fosse inferior. Bom, mas sabem como pares académicos, não é? A deliberar num júri, são todos génios. Bom, é preciso sensibilizar os decisores. É preciso sensibilizar. Não é que os decisores neste momento não tenham toda a consciência e toda a lucidez para perceber a importância do tema. Mas se houver uma chamada de atenção constante em relação ao tema nos próximos meses e nos próximos anos,
melhor será. Políticos e económicos. Mas mais do que isso, é preciso que os portugueses, que dizem a língua é um elemento essencial de identificação nacional, percebam que mais do que a identificação nacional, a identidade nacional, é um valor económico. É um valor económico. O que não é irrelevante. No tempo em que vivemos, longe vai o tempo em que bastava ser um valor económico, um valor histórico, um valor cultural, um valor jurídico, um valor institucional, um valor político. Não. Hoje, se não tem uma dimensão económica, não tem relevância nem jurídica, nem institucional, nem social, nem política. Portanto, é preciso que os portugueses, o português comum, perceba isso. Que, além do mais, contribui para aquilo que também foi referido pela nossa anfitriã, que dizia que estamos a atravessar um momento menos positivo. Eu, por acaso, discordo. Eu sou um otimista. Sou otimista. Acho que os portugueses nunca descreem de Portugal. Nunca, nunca. São muito críticos. Mas já os viajantes europeus, quando vinham a Portugal, diziam que o português é maldicente, é crítico, mas nos momentos essenciais está sempre com Portugal. Porque está consigo próprio, está com aquilo que é fundamental na sua maneira de ser. Mas admito que sim, que seja muito importante, nesta ocasião, até para elevar o amor próprio nacional e a autoestima nacional, perceber a importância da língua portuguesa. E a importância económica e financeira e social da língua portuguesa. Isto ser tópico de discursos dos governantes e dos responsáveis económicos, responsáveis culturais. E aí é que o Instituto tem um papel fundamental. Nós sabemos que, obviamente, não há recursos ilimitados, mas com imaginação. Estamos aqui muitos nesta sala, e muitos, muito influentes, menos os da mesa, somos os menos influentes, mas estão muitas pessoas influentes aqui, não é? Veja ali, figura cimeira da comunidade ismaelita, veja aqui, embaixador já disse, veja aqui responsáveis da comunicação social, veja aqui o Sr. Presidente da República, portanto, temos aqui gente muito, muito influente e importante. Se houver esta capacidade de converter a sensibilidade que existe em relação ao livro, em relação ao tema, em ação, este tema pode ser um tema cimeiro em 2013. E porquê é que não há de ser? Há outros temas que são um pouco mais falados, mas porquê é que este não há de ser o grande tema? E, portanto, fica aqui o desafio. Espero que, agora, ao explicar como autor principal, o professor Reto me diga o que é que vai fazer, o que é que tenciona fazer. Isto é uma interpelação, é um apelo a uma interpelação. O que é que a equipa já tem pensado fazer e que vida vão dar a este livro? Porque este livro não se esgota em si próprio. É o começo de um percurso. Em suma, muitos parabéns, professor. Obrigado. Parabéns à equipa que aqui está. Parabéns ao Instituto Camões. E, sobretudo, parabéns ao país enorme, espetacular que nós somos. Porque o mérito é, de facto, do grande país que somos e daqueles que construíram a língua portuguesa ao longo dos séculos. Obrigado.